Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Meus irmãos, boa tarde. Uma alegria enorme retornar a essa casa de amor, de luz, de oração. Que todos nós possamos nos sintonizar com a espiritualidade maior, pedindo as vibrações de amor, para que nós possamos, entender e sermos inspirados pelos nossos mentores, nossos anjos da guarda, para que nós possamos entender o Evangelho da tarde de hoje. O tema é um pouco pesado e eu tinha colocado um Pai Nosso, mas como Lani já rezou o Pai Nosso, então a gente começa diretamente no tema que está no capítulo 9, item 9, a cólera. É uma mensagem do Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E este capítulo é Bem-aventurados brandos e pacíficos. Vamos ver o que diz. Eu vou ler uma parte da mensagem e vocês, quando chegarem em casa, releiam no Evangelho a mensagem toda, porque é muito bonita a mensagem desse Espírito. Ele nem quis dar o nome, ele botou só um Espírito protetor. Diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera, pesquisai a origem dos vossos acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto. Fazemos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre depareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorrem da importância de cada um liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Vamos começar, não é?
Então, vocês já sabem que a cólera ela é consequência de uma dificuldade nossa, orgulho, não é? Nelson Mandela, todo mundo conhece Nelson Mandela. Quem não conhecer, vai assistir o filme dele acho que tem no YouTube ou na Netflix, né? Estou fazendo propaganda não, mas tem. Então, ele passou 50 anos preso, né, da África do Sul, libertou aquele povo do apartheid. E ele diz uma frase muito interessante: ninguém nasce odiando outro, pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Está no livro Longo Caminho para a Liberdade, de Nelson Mandela. Ok? Eu, quando estava lendo isso, eu comecei a observar, porque ele diz assim: ninguém nasce odiando o outro, não é? Essa primeira frase que ele diz, é claro que ele não entende de reencarnação, com certeza ele não tem um conhecimento. Muitas vezes nós passamos o ódio de uma reencarnação para outra, mas o que ele estava querendo dizer era sobre a fase atual. Ninguém nasce odiando, ou seja, pela cor da pele, pela religião, por essas bobagens que as pessoas fazem tanta questão e que ele tanto lutou pela liberdade. Tá certo? Samuel Hahnemann, é o pai da homeopatia, dizia assim: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Não é? Então ele falou que quem não tiver a predisposição à cólera não vai ter, porque está vigilante, não é? Ele diz isso nesse capítulo 9, no item 10, complementando o que o Espírito Protetor falou. Ele dá essa mensagem, esse Espírito Hahnemann, né? E Emmanuel, no livro da Esperança, comentando o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. Quando eu li isso aí, eu disse: oh, meu Deus, como eu preciso evoluir ainda, né? Porque vez por outra a gente tem um estresse, a gente se encoleriza, a gente fica chateada, a gente, como se diz, descompensa, não é? E Jesus dizendo que seremos réu em juízo se nos encolerizarmos. E aí Emmanuel, comentando isso que Jesus falou, fala assim: a cólera é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe onde irá cair. Não é? Então é isso aí. Ele comentou isso no livro da Esperança, quem quiser ver. Se eu não me engano é o item 24. Mas na minha edição não tem marcado o item 24, eu tenho a sequência. Mas as mais novas já tem. Então o livro da Esperança está dizendo isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é ódio? Não é? Aversão intensa, gerada ou motivada por meio, raiva, injúria sofrida. O ódio é a manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal que ainda guarda no espírito em evolução. E aqui eu não estou falando só para os encarnados, viu? Aqui é uma casa de desobsessão, especializada em desobsessão. Então tem muitos espíritos aqui, né, que estão precisando ver isso, nossos irmãozinhos desencarnados. Então, se tem alguém com raiva, que já começa a abrandar, né, já começou desde o Pai Nosso, não é isso? O ódio, os requisitos do instinto de conservação sob a forma de defesa de amor ao próximo. Ou seja,
Quando nós estávamos no início da nossa evolução como ser humano, nós vivíamos aonde? Em cavernas. A gente tinha que proteger a prole. E a gente tinha um instinto de conservação muito arraigado. Até para conservar a alimentação da família, etc. E aí a gente ainda tem esse instinto de conservação, que é muito bom algumas vezes, porque ninguém quer morrer, não é? Mas a gente se protege, mas não podemos exagerar nesse instinto de conservação, não é? Como o ódio se apresenta dentro de nós? Boa pergunta, né? Como um sentimento, uma emoção incontida, um impulso que expressamos. A gente diz palavras ofensivas, contraímos o coração. Isso, quando a pessoa está com ódio, faz tudo isso. Cerramos os maxilares, fechamos os punhos, não é? E soltamos faíscas vibratórias de baixo padrão. Essas faíscas vibratórias foi provado cientificamente, hein? É um japonês que agora eu não me lembro o nome. Eu estava me lembrando na hora que eu vim para a palestra, não deu mais para pesquisar. Que ele pegou uma água, colocou assim, mandou as pessoas vibrarem ódio. Depois ele leva ao microscópio e vê que as moléculas estavam todas deformadas, das moléculas da água. Depois ele pega outra água, manda vibrar amor. E aí as moléculas estavam todas harmonizadas. Você imagina, já imaginaram o que a gente corre quando uma vibração negativa vem em cima de nós, que nós temos mais de 70% do nosso corpo é de água. E mesmo que não é de água, recebe as influências das energias magnéticas negativas ou positivas. Então é melhor a gente começar logo a vibrar positivamente e se reconciliando, né? Como o ódio se manifesta em nós? Desde os aspectos mais sutis, como antipatia normal, até atos mais cruéis e brutais de violência. Qual é o ato mais brutal de violência? Crime, não é? Então, os assassinatos. Quais os motivos que nos levariam a odiar alguém? Quais são os motivos que nos levariam a odiar alguém? Não é? Humilhações sofridas, injustiças, cobiças, ciúme, inconformações, maus tratos, invejas, traições no afeto e na confiança, né? Decepções e também coisas que a gente traz de outras existências, né? Eu estou falando. Traz, às vezes, esses ódios eternizados de outras existências. Quais os sentimentos decorridos do ódio? Quais são os sentimentos? O rancor, ressentimentos e o revide. Nós queremos se vingar, não é? A vingança. É o ódio a ausência de amor? E aí eles respondem: o amor e o ódio são sentimentos opostos. Um pode dar lugar ao outro em frações de segundos dentro de nossas reações íntimas. Aquele que odeia está a reclamar direitos. Verdade. Toda pessoa que está odiando reclama, não é? Aquele que ama faz o quê? Dá de si sem esperar recompensa. A diferença estúpida, não é? Mas o ódio pode se transformar, o amor pode se transformar em ódio. Se, por exemplo, tem um casal que se amam muito e de repente ela tem uma decepção, ela pode virar, né? Ou seja, conforme André Luiz fala, que o ódio é o amor que adoeceu. Acho linda essa frase. Quer dizer, na realidade, ele transformou o ódio, o amor em ódio. Qual o poder do ódio? O ódio é um sentimento poderosíssimo, porque sua natureza é destruir alguém ou alguma coisa, né? De destruição. Poder destrutivo do ódio. Ele é tão venenoso e tão tóxico que não pode ser guardado no seio do seu gerador sob pena de lesá-lo. Quantas pessoas não adoecem, não é? Por conta de mágoas e ressentimentos.
Nós sabemos disso. Então, quem tiver ódio guardado, encarnados e desencarnados, estou falando aqui, para as terapias, né, para ressignificar esse ódio, para colocar o antídoto, que daqui a pouco nós vamos dizer, mas eu já estou adiantando, que é o perdão, não é? Para que nós não possamos, até uma questão de saúde pública, nós não podemos adoecer de ódio. O ódio é sempre decorrência de uma situação em que sentimos que o nosso eu foi injustiçado. Eu não merecia. O que você fez comigo? Por que eu? Não é? Sempre as pessoas perguntam isso. Temos o papel da esposa traída, o de mãe ou namorada agredida, subordinado, humilhado, e assim tem vários. Cada um sabe aqui quais são os ódios. Depois eu vou dizer as coisas mais pesadas do ódio. Tem ódio na família? O que é que vocês acham? Uma boa pergunta, né? Se a família é a primeira cédula, o cadinho, como diz Chico Xavier, primeiro cadinho, o burilamento é na família. Nós já trazemos, às vezes, alguns adversários para dentro da nossa família. O que é que vai acontecer? Nós temos também ódio dentro da nossa própria família, conflitos de todas as ordens, não é? E aí ele diz, mas muitas vezes esses ódios que nós temos na família, nós criamos algemas e passamos muito tempo convivendo com esse ódio dentro da família, às vezes irmãos contra irmão, marido contra mulher, pais contra filhos. Você diz, mas pai contra filho, pode acreditar que existe, não é? E assim por diante, cada um sabe. Até que uma das pessoas não aguenta mais o conflito e diz, agora chega, vou sair do jogo, quero seguir minha vida adiante. Quando a pessoa não aguenta mais o conflito, porque não existe coisa pior do que viver sem paz em casa, não é? A pessoa não ter paz dentro de casa é uma coisa terrível. Então, até que chega o ponto, e aí as pessoas ficam até julgando. Ela abandonou o marido, ele abandonou a esposa, não sabe o que acontecia, não é? Não sabe os conflitos que existiam, não é? O filho que não aguentou os pais déspotas saíram. E aí a gente julga logo no início. Então a gente precisa ter cuidado também com os nossos pensamentos de julgar. Bem, o espírito protetor que eu estou falando é o item 9 do capítulo 9. Ele explica que a origem da cólera está no orgulho, que leva o homem a se julgar tão acima do que é, que o menor paralelo irrita e o fere. Tem pessoas que são tão orgulhosas ou tão vaidosas que acham que todo mundo é obrigado a gostar dela. Não é? Não, a gente não vê isso direto. Nem todo mundo é obrigado a gostar do que eu estou falando aqui, não. Entende? Nem todo mundo é obrigado a gostar do nosso comportamento, das nossas atitudes. E nós, quando a pessoa critica, nós nos irritamos. Por que nós nos irritamos? Porque nós achamos que não merecemos aquilo, aquela crítica. E por que nós não fazemos o contrário? Aceitemos as críticas e melhoremos dentro da situação, não é? E isso tem muita relação com o poder, viu? As pessoas orgulhosas. Então, estamos vivendo atualmente, os dias de hoje, um momento de muita tensão, não é verdade? Muito estresse. Não preciso nem contar o que está acontecendo, porque vocês já são PhD, não vou contar não. Então, pessoas que não medem as consequências de suas atitudes, reagem com agressividade e com cólera. Age diante das circunstâncias do dia a dia. Se você pensar diferente, a pessoa já é seu inimigo. Não dá mais para conversar, ninguém conversa mais, entende? Então isso se chama intolerância, não é? E a dificuldade que nós temos de conviver com as diferenças. Nós podemos conviver, até conversar sobre as nossas ideias, se nós tivéssemos realmente o amor já desenvolvido na nossa vida. Bem, como conviver com pessoas agressivas? Quero falar agora das pessoas que são agressivas. Diante daqueles que somos levados a conviver, que têm comportamentos coléricos,
e que se desculpam do seu modo de ser, afirmando muitas vezes que Deus os fez assim, que não pode modificar-se. É como Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, quem quiser me acompanhe, porque eu não vou mudar. Se você quiser que se ajuste à minha situação. Não tem pessoas assim? Vamos precisar utilizar de todo o sentimento de compreensão e até usar recursos extremos. Como se afastar deles, não é? Como eu falei anteriormente, se não dá para conviver, tem que se afastar. Então, quando a gente convive com essas pessoas assim, o silêncio, a tolerância e a prece por eles é o melhor antídoto. Não dá para conversar, tá? Porque as pessoas são muito agressivas. E quando nós temos tolerância com essas pessoas, nós temos caridade, né? Mas nem sempre a gente aguenta. Como agir no momento de desequilíbrio? Porque nós não somos esse santinho não, viu? Nós estamos aqui, aí de repente nós desequilibramos. E aí como conviver com o momento de desequilíbrio? Quem é agredido por palavras ou ações dificilmente passa por essas situações sem revidar. Dificilmente. Então foi a pessoa mais, né? Os impropérios ouvidos, as pancadas recebidas. Muitas vezes a pessoa recebe pancada e não cala, né? Estamos longe de oferecer outra face. Lembra que Jesus disse? Se der uma face, ofereça outra. Se alguém lhe chamar para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém lhe pedir a capa, dê a túnica. Não foi assim que ele disse? Nós não fazemos isso. Nós estamos longe de ser evangelizados. Como ser fiel ao Evangelho? Essa é a pergunta, aos ensinamentos do Mestre. Para ser fiel ao ensinamento evangélico, deve ser revestido de uma coragem grande, uma grande coragem, e um autocontrole gigantesco. Aí é que pega, nesse autocontrole, nós nos controlarmos, desencadeando-se. O que em geral ocorre é a perda total do equilíbrio. A gente não faz isso, não é? Nós não temos nem esse autocontrole e nós nem temos essa coragem grande. Então nós nos desequilibramos com lutas corporais muitas vezes ou discussões em altas vozes com palavras de baixo calão. É o que nós fazemos quando nós estamos em desequilíbrio. Devemos planejar vingança? Vingar-se é bem sabeis. Tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não é cristão. Quem falou isso, vou dizer. Kardec, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, ele falou que aquele que rejeita o perdão, a pessoa vem pedir perdão e nós não perdoamos, não merece dizer que é cristão, ele diz. Então ele diz assim, como nos nossos dias podemos vencer os impulsos de vingança? Né? Mantendo-nos vigilantes no equilíbrio interior, sem nos deixar cair nas teias da nossa animalidade inferior. E aí ele dá a receita. O perdão é o antídoto. Ok? Mas as pessoas acham que não, que às vezes não é ele, é o corpo dele que está fazendo aquela ação. Aí no livro Céu e Inferno, que eu adoro esse livro, para mim, me deu uma ampliação enorme depois que eu estudei ele, não é? Diz assim, a carne é fraca. As pessoas usam isso, a carne é fraca, para justificar a sensualidade ou suas dificuldades na cólera. Não é? Ah, ninguém é de ferro, não. Ele veio e levou. Bateu, levou. Não é assim que as pessoas dizem? E aí, Allan Kardec fala, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. Quer dizer, quem manda na carne é o espírito. Tudo o que nós fazemos está vinculado ao espírito. A carne é destituída de pensamento e vontade, certo? Não pode prevalecer jamais sobre o espírito. Então não tem essa história de carne fraca. Se nós estamos fazendo, primeiro nós pensamos, certo?
no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, fala exatamente isso, minha gente. Que quem gerencia todas as nossas atitudes é a vontade. É o gerente das nossas atitudes, é a vontade. Não é? Logo no início do capítulo ele vai dizendo, é muito bom esse livro, Pensamento e Vida. Tudo começa no pensamento. Você faz a ideia da vingança, começa no pensamento. Mas é a vontade que manda. Não é o gatilho, se você vai fazer ou não. A responsabilidade moral de nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa. Não é de ninguém. Ok? Então a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Então, encarnados e desencarnados que estão aqui em espírito, a nossa responsabilidade é uma só. Somos nós os responsáveis pelas perseguições, por tudo que acontece, né? A responsabilidade é individual. Kardec fala nesse trecho o problema das influenciações espirituais, porque as pessoas colocam sempre a culpa nos espíritos que fizeram, não é? Foi quem me fez com que eu fizesse essa atitude. As influências espirituais dependem das condições morais do homem. E aqui eu faço um parênteses para lembrar de Chico Xavier. Quando ele foi, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, São Leopoldo para Uberaba, tá certo? Primeiro ele morou em São Leopoldo, foi? Foi. Aí ele foi para Uberaba, transferido, né? De mudança. Quando ele chegou em Uberaba, quem estava lá? Um espíritozinho desencarnado, que não queria que a obra dele crescesse, perseguidor da obra. Não era dele, era da obra. Disse, você pensa que você vai se livrar de mim? E o que o Chico respondeu? Olha o equilíbrio desse espírito de escola. Ele disse, que bom que você veio. Eu estava me sentindo tão sozinho. Não é? E aí o espírito desmanchou. Não é? Mas muitas vezes a gente revide, fica com raiva porque tem obsessor, tem isso, tem aquilo. Não existe obsessor. Somos todos culpados, encarnados e o irmãozinho que está ali em sofrimento, não é? Então vamos lá. Assim como não podemos atribuir à carne as nossas imperfeições, também não podemos atribuí-los, diz Kardec, aos inimigos perseguidores invisíveis. Eles só conseguem agir sobre nós na medida que correspondemos aos seus estímulos. Olha que Chico foi estimulado a sair do sério, mas ele não correspondeu. É isso que nós temos que fazer. Sem nossa aceitação, nada acontece, porque tudo tem que ter uma sintonia de pensamentos, perispírito com perispírito, perispírito do encarnado com perispírito do desencarnado. E tem que haver uma sintonia de pensamentos e de atitudes. Eles só nos pegam quando a gente está desequilibrados. Ok? Então, no livro Cólera, ou no livro da Esperança, Emmanuel nos chama a atenção. Palavras são agentes de construção de todos os edifícios da vida. Lancemos na direção dos outros com equilíbrio e tolerância com o que desejamos, venham elas a nós. E aí, eu vou dar uma puladinha aqui, porque já está muito tarde. Hahnemann fala, o homem pode ter deficiência física, torna-se direito porque o espírito não pode atuar. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física, o espírito não pode atuar, o nosso espírito não pode atuar. Não pode se curar de uma deficiência física, não é? Não pode. A gente tem que conviver a deficiência física na encarnação toda. Aí ele continua, mas pode modificar o que é do espírito. Se o nosso espírito está doente, como dizer assim, entre aspas, com deficiência física, ele pode atuar, ele pode melhorar. Então todos nós aqui podemos melhorar. Até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas. Ele diz, o homem não se conserva vicioso
senão porque quer permanecer vicioso. Ok? De que aquele que queira corrigir-se sempre pode, de outro modo não existiria para homem a lei do progresso, se ele não quisesse. Por isso que nós estamos aqui, não é? Então, pessoas conhecedoras de sua natureza espiritual, ou seja, nós que estamos evangelizados, que estamos aqui nessa casa espírita estudando, com conhecimentos doutrinários, que já conhecem a doutrina espírita, alguns aqui conhecem de cós salteado, sabe muito mais do que quem está dizendo aqui. O que estamos fazendo aqui? Como agir? Silenciar, ele diz. Aqueles que já têm esse conhecimento, agem com sabedoria, silenciam. Aprendemos que a cada ação corresponde uma reação. Sabemos o quanto precisamos estar em guarda nesses momentos onde são verificados os nossos limites. Né? Nós não somos verificados, testados até onde a gente aguenta, não é? Porque tem também as dificuldades da obra. Eu imagino que o nosso irmão aqui, diretor da casa, tem essas dificuldades, né? Os testes para ver se ele passa ou não. Então, a orientação da casa espírita, qual é? O primeiro passo, quando a gente tiver desequilíbrio, é segurar, de todos os modos. Não deixá-la expor-se à vontade. Não colocar vontade para se vingar nem nada. Calemos a boca. Contemos até 10. Ou até 100, caso seja preciso, tome um copo de água gelada e dê uma caminhada. Tá? Teve uma contrariedade. Em seguida, procuremos um local de recolhimento. Serenemos o nosso ânimo exaltado, façamos uma oração. Analisamos as origens dos impulsos de violência. Amorteçamos os nossos sentimentos com as luzes de reconforto do Evangelho. Mas tem horas que a gente está tão desequilibrada que a gente não consegue nem abrir o Evangelho, que dirá ler. A gente se agarra com o Evangelho, não é? Coloca uma música de fundo que a gente vai se acalmando. Meditemos, recorremos ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, não é? E aí ele diz, não demorará muito e já nos reequilibramos. Quando a gente entra em contato com o nosso anjo da guarda, pedimos força, a gente entra em equilíbrio. Então, como podemos combater o ódio? Perdoando os que nos ofendem. Ver cada criatura como um irmão que está apenas num grau diferente de evolução, praticando misericórdia. Então, não transferirmos as nossas raivas para pessoas inocentes. Você já viu mãe e pai quando está com raiva? Chega em casa, Ave Maria. Os filhos é quem sofre, não é? O verdadeiro valente é aquele que sabe se controlar, não é aquele que revida, não é aquele que diz a verdade, é aquele que sabe controlar, é aquele que cala, é aquele que silencia. Não tenha receio de ser taxado de covarde, quando conseguir controlar sua raiva, seu desejo e o seu revido. Eu não vou contar situações pesadas, porque já está muito diante, mas tem situações muito pesadas, eu vou só dizer uma. Por exemplo, um filho é assassinado, uma mãe, para perdoar uma coisa dessa é muito difícil, não é? Então, às vezes, transcende para outra encarnação ou depende dela, porque tem gente que consegue. E no final aqui eu vou mostrar uma pessoa que conseguiu. Então, diz assim, nem sempre podemos contar com a compreensão daqueles que nos foram vítimas das nossas atitudes. Às vezes as pessoas nós fizemos uma atitude, vamos pedir perdão e a pessoa não quer perdoar. E aí? Né, no momento da cólera. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as obsessões, que é exatamente a especialidade desta casa. E qual o sentido desta frase que Jesus pronunciou? Amai os vossos inimigos. Reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho. Por que foi que ele falou isso? Quais são as consequências disso? Para evitar que nós levemos esse processo para o mundo espiritual. Fiquemos com raiva e passamos a ser o quê? Obsessores depois, não é? Dos nossos irmãos que estão aqui na Terra.
né? O sentimento de ódio e vingança, quando não extinto em vida, nos acompanha além da sepultura, perpetuando o nosso tormento. Nenhum encarnado é vítima, olha só, nenhum encarnado é vítima inocente hoje do assédio obsessivo. E ele diz, ambos, algoz e vítima, são espíritos que precisam evoluir. Então, quem tiver com processo de perseguição precisa evoluir, porque fez, não é? Mas a gente tem que ver, aqui eu vou falar porque, por conta do tempo, que também os que estão desencarnados deram também causas. Se eles sofreram isso, às vezes em outra existência posterior que ele teve, ele deu causa também. Ninguém sofre ou entra no circuito de uma situação desagradável que não tenha merecimento de entrar. E aí tem uma pergunta que muita gente faz e que eu vou ler bem rápido. Por que Deus assim o permite, os processos obsessivos? Aí ele diz, porque é necessário para os dois. Ou seja, tem pessoas que estão com processo obsessivo, estão com perseguição, vem uma casa espírita, aprende o evangelho, o obsessor vem com ele, né? O obsessor não gosto dessa palavra, o irmãozinho que está em sofrimento, vem com ele, aprende o evangelho, e os dois são beneficiados. E às vezes nem é bom essa cura rápida, porque os dois têm que aprender o evangelho, têm que se modificar, têm que fazer a reforma íntima. Então é por isso que Deus permite, para que haja a reconciliação definitiva dos dois, tá? Nós não estamos falando aqui em pessoas e espíritos, estamos falando em espírito, encarnado ou desencarnado. Isso aqui eu já falei. Bem, então Jesus afirmava que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Estava nos fazendo um convite à reflexão sobre as nossas ações e reações diante do nosso próximo. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito da prosperidade, do progresso, né? E a nossa responsabilidade. Trabalhando um pouco mais a nossa vontade, venceremos nossa tendência de nos encolarizarmos. Então, sempre à vontade. E aí Allan Kardec, vou encerrar. Allan Kardec faz a pergunta final, que diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha que pergunta Kardec faz. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Ele diz sim, e frequentemente fazendo esforços bem insignificantes, muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade de mudança. Então, se nós quisermos nos curar, vamos mudar, não é? Meu filho. Bem, vai encerrar por aqui, mesmo porque até o tablet não quer mais andar, né? Eu ia fazer uma prece bem bonita. Sim, 6 passos para amar os inimigos, vou só citar, né? Que seu inimigo é filho de Deus, pensar nisso. Segundo passo, a evolução. Pensar que ele está numa evolução, às vezes, inferior à sua. Depois, refletir. Depois, ressignificação, ou seja, você dá outra leitura ao problema que aconteceu. Quarto, viver o presente. E assim por diante, não é? Então, eu vou só ler essa prece. Gente, eu achei muito interessante essa prece. Isso aqui era um judeu, não é? Que estava no campo de concentração. Eu acho que era o de Auschwitz. E quando ele morreu, porque ele desencarnou no campo de Auschwitz, acharam no bolso, olha essa prece. É a maior coisa linda de amar os inimigos e de perdão. Ele diz assim: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-se também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram.
Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permita então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. A pessoa achar uma prece dessa, um cara que estava no campo de Auschwitz, então é a maior, não é, prova de que amar os inimigos e a reconciliação é possível. Muita paz em nossos corações. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.